Fala aí, gênio! Eu sou o Renan Lopes aqui do Projeto Estudo do Áudio e nessa série de 3 vídeos eu quero te mostrar como desenvolver caixas de alto desempenho e poder compor o arranjo do seu sistema de som para poder extrair o máximo de resultado possível e evitar os possíveis cancelamentos, né? E é ideal que você possa desenvolver o seu próprio projeto, porque assim você não segue receita de bolo. Não que receita de bolo não funcione, mas áudio é super subjetivo, então depende daquilo que você gosta. Não existe nada próprio para cada pessoa, cada um tem o seu gosto pessoal. Então é muito importante que você saiba aquilo que você quer e desenvolva o seu próprio projeto. E se porventura você não é um cara que projeta, é legal que você tenha essa informação para poder pedir para aquela pessoa que vai construir para você, beleza? Então, no primeiro vídeo dessa série, eu falei sobre o alto-falante, que é o propulsor do sistema. E ele é de suma importância para que você consiga uma caixa de alto desempenho, né? Porque é a partir dele que o sistema realmente começa. Então, é interessante que você volte lá para assistir o primeiro vídeo da série, tá, cara? Se você ainda não assistiu, dá um pause aqui nesse vídeo, volta lá para o primeiro, assiste, porque eu detalho realmente os parâmetros fundamentais aí de um alto-falante para que você saiba como definir o falante ideal para a sua caixa acústica, beleza? Vai lá que eu vou te aguardar por aqui. Agora, se você já assistiu o primeiro vídeo, neste vídeo agora, então eu vou detalhar os diversos tipos de caixas acústicas que nós temos aí no mercado, tá? A gente vai falar da caixa selada, da dutada, da band pass de quarta ordem, de sexta ordem e da caixa corneta. E essas caixas são a base aí para a construção da grande maioria das caixas que nós temos hoje no mercado. Sinceramente falando, não existe nada de novo por muito tempo. A grande maioria das caixas que nós vemos como novidade é uma junção desses conceitos aí que eu vou falar para você. Inclusive nesse vídeo eu vou mostrar para você as vantagens e desvantagens do posicionamento do duto numa caixa de médio grave, se é melhor usar ele na parte superior ou na parte lateral. Vou mostrar como é que isso muda no desempenho da caixa e também no aquecimento do alto-falante, beleza? Então fica comigo até o final do vídeo. Agora, antes da gente começar a falar desse vídeo, eu gostaria de agradecer a mais de 200 comentários que a gente teve aqui, cara. Eu realmente fico muito feliz em ver essa comunidade se criando, porque isso mostra que realmente nós temos uma legião de pessoas que querem evoluir aí com o seu conhecimento. Eu recebi muitos e-mails, infelizmente ainda não consegui responder a todos eles, mas eu prometo que eu irei responder de cada um de vocês. Os comentários que estão aqui embaixo do vídeo, eu já li e respondi todos que eu recebi até agora, tá? Então, se você já fez as suas perguntas, ela já foi respondida aqui ou ela vai ser respondida no vídeo de hoje, beleza? Agora, eu quero que você saiba, cara, que o fato de eu ter feito o projeto Estudo do Áudio é porque eu realmente acredito com a mudança completa do nosso mercado a partir da informação. Eu creio que com a informação nós podemos ir muito longe. É claro que sozinho eu até posso ir rápido na transformação do nosso mercado. Mas se você me ajudar e você vir junto comigo, a gente pode ir muito longe. E cara, conhecimento e informação é a única coisa que você consegue dividir com outras pessoas e ainda ganhar muito mais. E é algo que ninguém vai te roubar, entendeu? Então, realmente é um dos melhores investimentos que você pode ter. E eu quero te mostrar o tão quanto a informação pode transformar a vida das pessoas. Mostrar que você pode usar do conhecimento adquirido e transformar aquilo como a sua profissão, ou melhorar ainda mais os seus resultados, né? E esse resultado, cara, pode ser financeiro, pode ser melhorar o resultado do seu sistema de som, pode ser melhorar o resultado da sua vida pessoal, porque, cara, música é sentimento, ela vai mexer com a emoção das pessoas, tá? E você pode mexer também com o resultado proposto para o seu cliente. Eu vou te falar uma coisa, ninguém aqui quer sistema de som. A gente quer o resultado que ele proporciona. A gente quer as pessoas dançando na frente do sistema. A gente quer as pessoas curtindo e elogiando o teu sistema, entendeu? Então as pessoas estão em busca de resultado e transformação. E é isso que eu quero te mostrar nessa história a seguir. Dá uma olhada aí. Meu nome é Rodrigo Flores. Eu sou da R Auto Center aqui de São Sebastião do Caí. Eu trabalho com áudio mais ou menos há uns 18, 19 anos. Né? E queria ressaltar aqui nesse vídeo a importância do trabalho com caixa acústica, principalmente, né? Antes a gente fazia caixa acústica meio que na sorte, assim. Imaginava uma caixa, pensava, essa vai tocar bem. Criava ela, construía, ouvia, ficou bom, não ficou bom, e assim ia. Tudo com resultado mediano para baixo, né? Com certeza a gente não tinha excelentes resultados de forma alguma. Jamais conseguiria reproduzir o que realmente a gente esperava da caixa, né? Foi aí então que eu conheci o Renan Lopes, né? A gente começou a desenvolver alguns trabalhos juntos
comecei a trabalhar com simuladores de software, né, simuladores de caixas acústicas, no caso, e a gente começou a trabalhar em cima disso aí e eu comecei a ter muito resultado. As minhas caixas começaram a ter um resultado surpreendente. As pessoas, nossa, como toca essa caixa, 2 falantes apenas, sabe? Então a gente começou a entender a importância de saber a sintonia exata que tu está trabalhando com o sistema, qual é o corte que tu vai colocar nessa caixa, né? Qual high pass que tu vai usar, o low pass, qual é o range que essa caixa vai trabalhar, como ela vai se comportar devido ao trabalho que tu colocou em cima dela, né? E isso começou a mudar gigantesco, foi gigantesco a nossa diferença de resultado após a gente começar a trabalhar com caixas realmente projetadas e não simplesmente cortadas no fundo de quintal. O próprio Renan Lopes teve muitos e muitos trabalhos que fez, projetos que desenvolveu e trouxe até a gente aqui pra gente fazer eles junto, né? Construir a caixa, testar a caixa, ver o resultado que deu, se não deu. Ah, ficou simulando de um jeito, a caixa realmente tocou o que a gente fez ou não tocou o que a gente fez, vamos mexer, não vamos. Então a gente passou realmente muito tempo em cima disso, mexendo em caixa, vendo o que dá certo e o que não dá, para trazer o resultado ideal, para dizer, não, ó, eu fiz e comprovei que funciona, pode fazer, entendeu? E isso foi muito legal, porque o meu crescimento explodiu gigantescamente, assim, foi muito grande, em questão de uns 2 anos e meio, quase 3 aí que a gente trabalha junto. Eu hoje não vejo o Rodrigo antes, assim, desenvolvendo caixa e fazendo. Hoje eu penso nos projetos antigos que a gente fez, nossa, como a gente tinha falta de instrução, como a gente fazia meia boca as caixas, sabe? Era muito vago o resultado que a gente apresentava. Hoje não, hoje a gente se sente confiante, a gente fala com propriedade, sabe o que está falando, sabe o que está expressando, dizendo para o cliente, né? A gente realmente senta, desenvolve, né? Coloca o cliente na mesa, ó, vamos desenvolver teu projeto, como fazer a caixa, como é que tu quer isso, como é que tu quer aquilo, tu busca um grave mais profundo ou não tão profundo, uma pancada um pouco mais seca, tu quer buscar mais qualidade, com refinamento, o que tu quer fazer? E dentro desses parâmetros a gente desenvolve a caixa ideal, sabe? O legal disso é que tu se sente confiante no fazer esse projeto, devido a todo esse trabalho, devido a essa experiência que o Renan Lopes passou pra gente, né? O aprendizado é muitíssimo importante, porque com certeza vai ter um divisor de águas no meio disso, né? Antes do treinamento e após o treinamento, entendeu? Tudo aquilo que tu era antes, tu não vai ser mais, entendeu? Vai aprender tanto, vai ter tanta coisa diferente no teu mundo, vai mudar tanto, que tu vai entender que a gente fazia por sorte que dava certo, entendeu? O nosso cliente chega na loja hoje, por exemplo, e ele, eu tenho uma ideia de criar um projeto, assim, a gente faz uma entrevista com ele e eu já consigo decifrar rapidinho o que ele quer, qual é o resultado que ele espera. E a gente conseguindo detectar isso, cria um projeto exato para ele, entendeu? Ele sai daqui 100% satisfeito do resultado. Porque a gente consegue, antes de produzir a caixa, já saber o que vai acontecer, já saber como ela vai se comportar, saber, eu não vou poder dar muita potência aqui porque vai deslocar demais, ou se eu fizer um corte assim vai fugir desse parâmetro que eu estou usando. Então a gente consegue fazer com que a caixa funcione exatamente como a gente projetou. E isso é muito importante, e isso traz um resultado muito importante para o teu cliente ser satisfeito. Os meus clientes, graças a Deus, hoje, todos eles, não posso dizer nenhum deles, todos eles estão 100% satisfeitos com o projeto que tem. Cara, então é massa ouvir uma história como essa, porque a gente começa a ver que quando a gente acredita naquilo que a gente gosta e a gente faz com muito amor, a gente pode transformar um sonho, um hobby, em profissão, né, cara? Então, eu entendo perfeitamente que ainda existe um preconceito muito grande para projetistas de caixa acústica, principalmente quando a gente está falando do mercado de som automotivo, mas eu dependo de ti, cara, para a gente mudar essa concepção e realmente tornar isso como uma profissão, fazer com que todo mundo ganhe, beleza? Agora vamos lá, vamos deixar de papo e começar o nosso workshop. Mais uma vez, se você assistiu a aula 1, então, desliga tudo aí, cara, preste atenção, porque a gente vai ficar aí no máximo mais meia hora, tá, cara? O meu tempo e o teu é muito curto, então vamos aproveitar esse momento. Desliga aí o Facebook, desliga o WhatsApp, tá aqui, ó, o Xvideo ainda tá rolando um videozinho, desliga aí, por favor.
e vamos começar a nossa aula, beleza, cara? Na aula passada, então, a gente falou sobre o alto-falante, mas a gente não citou sobre a curva de resposta dele. A curva de resposta de um alto-falante é o nível de pressão sonora que ele me dá de acordo com a frequência. Então, se você perceber nesse gráfico, aqui embaixo nós temos um gráfico de frequência em relação à amplitude, em relação à intensidade sonora. Comumente, um ser humano tende a ouvir de 20 até 20 mil Hz, né? De 20 ciclos até 20 mil ciclos. Eu já não estou ouvindo tudo isso, tá, cara? Meu ouvido já não está mais tão eficiente assim. Mas qual é que é a ideia, cara? Eu consigo ver quanto de nível de pressão sonora esse alto-falante consegue emitir em cada uma das frequências. Se a gente quisesse emitir um sistema aí de 40 até uns 16 mil, que é mais do que o suficiente para a grande maioria das pessoas ouvirem, é interessante que nos 40 Hz eu possa ter a mesma intensidade sonora que os 16 mil Hz tenha. E para isso que serve a curva de resposta no alto-falante e para isso que a gente usa alguns equipamentos para tal medição, como no caso do Smart, por exemplo, com um microfone calibrado, você consegue colocar na frente do seu sistema, gerar cada uma das frequências que pode ser com ruído fixo e medir qual é o nível de intensidade sonora que esse seu sistema pode emitir. O que acontece é que uma caixa acústica, ela serve basicamente para eu evitar com que o sinal gerado pela parte traseira do alto-falante encontre a parte frontal, porque comprimento de onda depende da frequência que a gente vai emitindo. Imagina que eu peguei um alto-falante e pendurei ele ao ar livre. Meu alto-falante está pendurado sem nenhuma caixa acústica. Se ele estiver emitindo frequência muito alta, o comprimento de onda gerado é pequenininho, então não tem problema, porque esse sinal que foi gerado na parte da frente do alto-falante não vai encontrar o sinal que foi gerado pela parte traseira. O que acontece é que à medida que a frequência vai baixando, a gente vai indo para a região de subgrave, o comprimento de onda vai aumentando, então se esse meu alto-falante está pendurado, o que foi gerado na parte frontal vai encontrar com a parte traseira. E se você perceber, o alto-falante ele é unilateral, né? Ele se desloca para frente e para trás. Eu aproveito para abrir um parênteses, não existe isso do alto-falante ficar tocando para dentro ou para fora, tá, pessoal? Existe caixa invertida, em que a gente bota o conjunto magnético para fora, mas o falante continua se mexendo para os dois lados. Então note que quando ele estiver na parte da frente comprimindo, ele está descomprimindo na parte traseira. E vice-versa, se ele comprimir na parte traseira, ele descomprime na frente. Se esses sinais se encontrarem, a gente tem um cancelamento acústico. E para isso que serve uma caixa acústica, eu poderia construir, por exemplo, um super painel, colocar meu falante, a energia gerada na frente nunca encontra a energia gerada atrás, mas é algo inviável construir uma caixa acústica muito grande. Uma das primeiras caixas e a mais simples de ser feita, então, é a caixa selada. Você constrói uma caixa, coloca o teu alto-falante e está pronto o sistema. 6 paredinhas ali, o alto-falante fixado nela. Essa caixa, ela basicamente funciona como um amortecedor a ar. Concorda comigo que tem um volume de massa de ar dentro daquela caixa completamente selada? Esse ar ele pode comprimir e descomprimir, que faz eu controlar melhor o cone do meu alto-falante. Então essa caixa não tem muito mistério no projeto dela. Ela vai basicamente levar em consideração o VAS do alto-falante, que foi o que a gente falou na aula passada. O VAS é a quantidade de ar necessário para ter a mesma comprimência do alto-falante. Calma, só para você não confundir. Imagina que você abriu o seu alto-falante e tem lá VAS de 50 litros. Quer dizer que é o seguinte, ó, se essa caixa acústica tiver muito mais do que os 50 litros, o volume de ar que está ali dentro não controla tanto o seu cone. Quem está segurando o cone do seu alto-falante é o motor, é o conjunto magnético dele. Se o volume dessa câmara for menor do que os 50 litros, essa bolsa de ar vira uma suspensão a ar, digamos assim, que vai controlar o teu alto-falante. Então, quanto mais ela controla, mais duro ele tende a deixar o seu alto-falante, menos baixa frequência ele tende a ter, certo? Se a gente for ver o pico de ressonância, que a gente viu também, traçando um pico de impedância lá do nosso alto-falante, quando o volume for muito grande, muito maior do que o VAS, esse pico permanece exatamente aonde ele é quando o alto-falante está ao ar livre. Se essa caixa for pequena, o meu alto-falante vai ficar mais duro e esse pico da frequência de ressonância tende a subir, e é exatamente por isso que uma caixa selada, ela apesar de ser muito boa para controle do cone, indicado principalmente para altíssima frequência, ela em contrapartida controla demais o teu alto-falante e não é muito boa para as baixas, beleza? Só que ela tem um agravante que, como ela é completamente selada, ela pode ferver muito mais o conjunto do alto-falante e acabar podendo ter danos por causa de troca térmica, né? Vira uma bolsa de ar quente ali dentro. A próxima caixa, então, é a caixa do dado em que a gente sintoniza aquela câmara traseira. Então, agora, eu tenho a mesma bolsa de ar que serve como um amortecedor a ar do meu alto-falante, só que eu posso pegar esse duto, que se você perceber,
ele tende a trabalhar em contrapartida com o meu alto-falante, mas o ar que está ali dentro, ele também trafega dentro daquele duto. E se ele trafega dentro daquele duto, ele encontra o ar que está na parte externa também gerando pressão sonora, que é basicamente o que o alto-falante faz. Então, o duto funciona basicamente como um próximo alto-falante no nosso sistema. Faz sentido para você? Então, a caixa dutada, ela tende a descer um pouco mais do que a caixa selada, certo? Em contrapartida, ela levanta 2 picos na curva de impedância, certo? Então, é o duto e o falante ressonando e no meio entre eles eu tenho o que a gente chama de sintonia. Agora vamos lá. O que é a sintonia? A sintonia ela serve para eu identificar onde eu vou posicionar o ganho proposto por esse duto. Não necessariamente o ganho do duto vai estar exatamente onde está a sintonia, tá? Mas ele tende a navegar ali próximo. Depende muito do volume da minha câmera e a sintonia do meu duto. O que seria essa sintonia? Muito provavelmente você já viu aí na internet um órgão que o pessoal faz com canos de PVC em que eles batem com a chinela ali em cima. Quando ele bate naquele cano, o ar que está ali dentro entra em ressonância e gera um tom. Tum. É o que basicamente acontece no duto. E essa ressonância ela acaba agregando energia para o nosso sistema. Então, quanto mais profundo for o meu duto, mais baixa é a sintonia. Quanto mais curto for o meu duto, mais alta é a sintonia. Inclusive, ele pode ser a espessura da parede da minha caixa, tá? Ele pode ser maior ou menor. Ao contrário, acontece para o diâmetro. Quanto maior for o diâmetro do meu duto, mais fluidez de ar eu tenho. Quanto menor, menos fluidez de ar eu tenho. Mas maior frequência alta de sintonia, menor frequência baixa de sintonia. O que acontece é que, às vezes, para poder ter mais ganho do nosso duto e não ter resistência da passagem de ar, a gente faz um duto grande, em que faz a sintonia subir, mas a gente acaba aumentando a profundidade desse duto para fazer a sintonia descer. Então ele fica um duto consideravelmente grande. Melhora a fluidez do meu ar, mas a gente tem que ter um cuidado porque ele agora ocupa muito mais espaço dentro da nossa câmara, dentro da nossa caixa acústica. E o cuidado que você tem que ter aqui é o seguinte, ó. O que o falante enxerga é o volume livre, certo? Então é óbvio que o duto vai ocupar espaço lá dentro e o próprio alto-falante. Uma segunda dica que eu posso lhe dar é o tipo de parede que você vai construir a sua caixa acústica, ele pode ser qualquer um, desde que ela não vibre. Idealmente, ela podia ser feita de concreto. É óbvio que concreto inviabiliza a movimentação da caixa, tá? Mas paredes de caixa acústica, quanto mais espessa ela tiver, melhor, tá? Outra característica da caixa dutada em relação à caixa selada é que a caixa dutada, veja aqui que ela desce um pouco mais, só que ela tem um momento de menor deslocamento do meu cone e que está exatamente na sintonia da caixa. Então, aonde você posiciona a sintonia da sua caixa, ela vai tender a trabalhar o ganho do seu duto e o deslocamento mínimo do seu cone. Então, se você pegou uma música que ela tem muito ganho ali na região de 65 Hz, é legal que a sintonia pudesse estar ali nos 65 Hz, porque lá é onde está o deslocamento mínimo do cone do seu alto-falante. Só que, claro, que quanto mais alto tiver a sintonia, menos o sistema tende a descer, então a gente tem que contrabalancear isso daí. Não existe uma regra para definir a sintonia, tá? Só que, quanto mais alta ela tiver, menos o sistema tende a descer, certo? Por isso que é muito importante que você possa prever isso num simulador. E aqui está a comparação, então, da caixa selada para a caixa dutada. E como definir qual é a melhor caixa para a nossa aplicação? Existe um dado chamado de EBP. O EBP é a frequência de ressonância do nosso alto-falante dividido pelo QES, tá? Esses dados vêm no manual do produto. A gente mediu um falante na primeira aula e a gente consegue calcular isso daí. Se a frequência de ressonância dividida pelo QES for 50, né, o resultante for 50 ou menor, esse alto-falante não tem tanto controle assim para aquela frequência baixa que ele pretende emitir, então é legal você já estar trabalhando na caixa selada para melhorar o controle do cone. Se ele ficar entre 50 e 100, quer dizer que esse alto-falante tem um controle legal, então ele vai se comportar bem, tanto em caixa selada quanto em caixa dutada. Se o valor estiver acima de 100, quer dizer que esse alto-falante ele é melhor na caixa dutada, porque ele tem bastante controle, então ele vai ser mais interessante. Se a gente fizer inverso, um falante que tem EBP acima de 100 e colocar ele na caixa selada, o controle vai ser tão grande que não vai melhorar tanto assim a baixa. Então, praticamente, a gente vai ter uma sensação de que não tem baixismo na frequência. E se eu pegar um falante que tem EBP abaixo de 50 e colocar na caixa dutada, esse negócio vai ficar descontrolado e vai ser um som um pouco ruim de se ouvir, certo? Outra caixa que nós temos também aqui é a band pass de quarta ordem. O que acontece? Eu tenho uma outra caixa na frente do meu alto-falante. Então imagina que eu peguei meu alto-falante, coloquei numa caixa selada e depois eu peguei uma outra caixa, coloquei na frente dele e dutei essa caixa.
Essa configuração resulta numa resposta de banda passante. Eu tenho um filtro high pass e um filtro low pass. Eu tenho uma definição de corte, certo? Fica tranquilo se você não é familiarizado com os tipos de filtro, que a gente vai falar mais sobre ele na aula 3. O que acontece é que uma câmera controla a baixa frequência, enquanto a outra câmera controla a alta frequência. E por isso que esse tipo de caixa tem 2 picos, assim como a caixa dutada, porque um pico seria característica de um dos ressonadores e o outro pico do segundo ressonador. O vale entre eles é a sintonia do duto. Existe também a configuração de uma caixa band-pass de 6ª ordem, e que aí, claro, ela também é banda passante limitante, mas ela apresenta 3 picos de ressonância, porque nós temos agora 3 ressonadores, 2 dutos e 1 falante. E 2 vales entre eles, que é a sintonia da primeira câmara, responsável pela baixa frequência, sintonia da segunda câmara responsável pela alta frequência, tá? Dessa banda passante limitante. Se a gente for comparar essas 3 caixas, então, nós temos aqui que a selada, realmente ela morre mais cedo, não tem muito subgrave. A dutada, ela tem um pouco mais de subgrave. A band-pass de 4ª ordem, que é aquela que é uma câmera selada e outra câmera dutada, ela tende, tá aqui a banda limitante, né, que é essa vermelha, mas ela tende a ter um pouco mais de ganho. Em contrapartida, a band-pass de 6ª ordem, ela tende a ter mais ganho quando bem projetada e também banda passante limitante. Então, quando bem projetada, a caixa band-pass de 6ª ordem atende muito bem, mas ela é muito mais difícil de ser acertado. Agora você deve estar se perguntando para mim agora, tá, Renan, mas beleza. E como é que eu confiro tudo isso que você está falando? A gente pode usar um software de simulação para conferir isso. Infelizmente, o nosso tempo é curto, eu não vou conseguir dar um curso completo do software, mas eu vou te mostrar agora mesmo. Dá uma olhada aqui então no meu computador. Então tá aqui o software que eu uso, é o Bassbox 6 Pro. Tá? Nesse software eu consigo então simular o driver, né, que é o alto-falante, e a caixa acústica. Quando eu peço para abrir o driver, tá aqui os dados que eu coloquei do alto-falante que a gente mediu na primeira aula, tá? Se você perceber, ele aqui já tem o que a gente chamou de EBP, dizendo se o falante é mais tendencioso para a caixa selada ou se ele é mais tendencioso para a caixa dutada. O que acontece é que esse alto-falante tem frequência de ressonância de 29 Hz e um QS relativamente alto. Se porventura essa frequência de ressonância fosse um pouco mais alta, por exemplo, 40 Hz, nota que ele já começa a tendenciar para um vented box. Se eu voltar para os 29 e botar esse QS um pouco mais baixo, por exemplo, de 0,3, ele também já tendenciaria para uma caixa dutada. Voltando aqui para o 54, o software permite um Expert Mode, que tem os outros dados complementares que eu já inseri aqui para a gente poder ganhar tempo. Eu vou dar um Accept e vou entrar aqui em Box. Quando eu clico em Box, aqui em cima tem o Type, que é o tipo da caixa que eu vou utilizar. Então, se eu escolher, por exemplo, a Closed, que é uma caixa selada, eu posso escolher qual é o volume VB, ou seja, que é o volume livre que esse falante trabalharia. Se eu botar, por exemplo, eu vou estipular um valor aqui de 40 litros, ele já vai me dizer que o total vai dar 42, vai dar uma resposta que a gente chama de QTC, e é onde estaria iniciando a resposta. Lembrando que a caixa selada realmente não é de descer muito, e aqui eu ainda não estou contemplando a cabine do carro, tá? Aqui ele tem o dump, o material absorvente, e é claro que a aba de duto não libera. Depois eu posso vir aqui e pedir então uma caixa dutada, e aqui então eu posso dizer os dutos, quantos dutos eu vou utilizar, coloco qual é o diâmetro dele, por exemplo, 100 milímetros, e depois eu digo qual é a profundidade, vamos supor 350 milímetros. Aqui ele vai dar uma sugestão de sintonia, e nesse caso ele vai querer mudar o duto para aquela sugestão, né? Mas eu posso modificar, voltar aqui para o 100, e ele vai dar a profundidade, nesse caso ficou muito grande, para eu manter uma sintonia de 28 Hz. Se eu travar isso daqui, eu consigo então colocar um duto um pouco menor aqui e ele vai mexer na sintonia aqui para mim. Eu vou dar um Accept e vou pedir para plotar. Então está aqui o que seria o gráfico de resposta do meu sistema. Ele está tendo aí um ganho considerável aqui na região dos 40 Hz. E se eu pedir aqui então a impedância, está aqui os 2 picos, o vale entre ela, que é a sintonia do sistema, que é exatamente onde está o deslocamento mínimo do meu cone. Então está aqui mostrando no nosso software, beleza? Então tá aí o software, ele vai te dar alguns caminhos. É claro que o software é muito mais complexo, tá? Se você for aos poucos ali esmiuçando o software, você vai ver que tem muito mais recursos para melhorar ainda mais a sua simulação e entregar o resultado mais real possível, beleza? Outra caixa que nós vemos muito aí é a tal da caixa Euclides, tá? O pessoal usa bastante essa caixa, é uma caixa que realmente dá um resultado muito bom. E se você parar para perceber, eu tenho meu alto-falante montado de costa, né? Como você viu aí no início da aula. Não vai mudar muito a resposta, principalmente de baixa frequência, se eu botar para dentro ou para fora,
muda principalmente na alta frequência, porque quando o falante está invertido eu tenho um conjunto magnético que impede realmente a emissão de alta frequência, tá? Mas o comportamento do falante é basicamente o mesmo, e claro que quando eu boto meu conjunto para fora, eu ganho volume na câmara, tá? Se eu botar o conjunto para dentro, eu vou reduzir, muda o que a gente está chamando de VB. Eu tenho então uma câmera lá no fundo, que é onde estão os dutos, tá? Então é onde está a sintonia do meu sistema, que eu vou controlar a parte de baixa frequência. E eu tenho uma outra câmera aqui na parte frontal, que ajusta a parte de alta frequência. Então eu limito a minha banda passante, a câmera lá dotada controla a parte de baixa, ou seja, quanto mais sub o sistema vai ter, e essa outra câmera na parte frontal controla a parte de alta, quanto mais ataque o sistema vai ter. Essa caixa acústica, então, na verdade, a gente poderia simular ela no outro software chamado de Horn Response, que é um software para simular principalmente caixa corneta, porque essa outra câmera basicamente se comporta como uma caixa corneta. Ela não deixa de ter característica de bandpass de sexta ordem, mas é muito mais interessante que você possa usar um software específico para isso. Por enquanto eu não vou falar sobre ele no nosso workshop, porque ele precisa de um tempo muito maior para a gente falar sobre ele, e eu reservo esse tempo para colocar lá no meu grupo fechado de alunos. Então, se você tiver interesse em aprender sobre o Horn Response, eu te convido a participar do grupo fechado aí, que logo logo a gente vai estar abrindo inscrições para quem quiser participar. Então, não vou falar aqui no workshop, mas você pode utilizar esse software se quiser simular essa caixa acústica. Uma parte interessante é que é o seguinte, ó, se porventura você medir a curva de impedância dessa caixa e ela apresentar 2 picos, quer dizer que aquela câmera frontal ficou tão pequena que a caixa continua tendo o comportamento de uma dotada convencional. Então, ou seja, aquela parte frontal praticamente não teve resultado no seu sistema. Se você medir a curva de impedância e ela tiver 3 picos, quer dizer que sim, aquela câmera frontal está influenciando na alteração da impedância do seu sistema, ela está tendenciando a se comportar como uma caixa bandpass de sexta ordem, e a gente viu aqui na aula que a caixa bandpass de sexta ordem, ela é uma das caixas que mais tende a ter ganho aí, de todas as que a gente viu até agora, entendeu? E você deve estar me perguntando, tá, René, como é que eu meço? Uma das maneiras é usando o DATS, que é aquele equipamento que eu usei na primeira aula, ou se isso aqui é uma curva de impedância, quer dizer que eu tenho alteração da impedância no meu alto-falante de acordo com a frequência. E se ele muda a impedância de acordo com a frequência, o consumo de corrente do amplificador também muda. Então você pode pegar a caixa acústica, liga no seu amplificador, pega, por exemplo, um alicate amperímetro e coloca em um dos fios do seu alto-falante. Tanto faz ser o positivo ou negativo, tem que ser um deles, não adianta botar nos dois. Bota um alicate amperímetro de um dos fios e faz uma varredura. Pega o teu celular, pega um gerador de frequência e vai varrendo as frequências e vendo. A que dá o maior consumo de corrente é onde estão os picos. Onde está dando o menor consumo de corrente é os picos e o maior consumo de corrente é o vale. Se porventura você tiver 2 consumos mínimos e um consumo máximo, ela está se comportando como uma caixa dotada. Se você tiver 3 consumos mínimos e 2 consumos máximos, na verdade vai acabar aparecendo um terceiro aqui na impedância mínima, ela está tendo comportamento de bandpass de sexta ordem. Então, cuide, a câmera frontal ela não pode ser muito pequena, então ela joga a sintonia muito alta e aí aquela câmera não atua onde você quer botar essa caixa acústica, que geralmente é na baixa frequência. Se ela tiver os 3 picos, aí sim, aquela câmera frontal está contribuindo para você ter dois amortecedores a ar, digamos assim, controlando seu alto-falante e aumentando o desempenho dele. Eu falei então sobre caixa corneta, que dá para usar o Horn Response, então tá aqui para a gente falar sobre ela. Uma caixa corneta, então, é uma caixa em que ela tem uma garganta, ela tem uma outra região na frente do alto-falante que ajuda para amplificar o sinal, digamos assim. Então ela tem uma garganta que geralmente tende a ser comprimida mesmo, para que eu aumente o nível de pressão sonora, e essa garganta acaba atuando mais na região de alta frequência. Eu tenho o comprimento da corneta, em que eu defino qual a frequência que eu quero dar ganho, e eu tenho a boca da minha corneta, que eu defino como vai se comportar as baixas frequências. Então, uma corneta ela tende a se comportar quase que com a resposta bandpass. Eu posso controlar o ganho na alta, mexendo na garganta, eu posso escolher um ponto onde eu quero dar mais ganho, mexendo no comprimento, e eu posso definir aonde eu quero o ganho de baixa, mexendo na boca principalmente. É claro que eu posso fazer com que a corneta responda em alta frequência e eu posso usar uma câmara traseira dotada para reforçar as baixas frequências. Inclusive foi o conceito que eu fiz numa caixa de médio grave que eu fiz recentemente e coloquei nas redes sociais,
que é exatamente essa caixa aqui que eu vou mostrar para você agora. Então daqui, essa foi a caixa que eu desenvolvi recentemente. É uma caixa que, se você percebeu, tem um duto para sintonizar a parte de baixa frequência e tem uma corneta para sintonizar a parte de alta frequência. Isso aqui não é nenhum conceito que eu criei, caixa corneta é muito antiga, eu só ajustei para a realidade que eu quero. Se você percebeu, tem um duto consideravelmente grande porque eu quero melhorar a fluidez do ar ali e diminuir as resistências que, por consequência, geram perdas. E esse duto eu sintonizei perto de 120 Hz mais ou menos. Por quê? Porque ele contribui nessa região dos 120, certo? Fazendo com que o sistema ganhe ataque, ganhe punch, que é justamente aquele grave de ataque que joga longe. Fazendo isso, eu posso fazer com que a caixa de médio grave também dê o ataque junto com a caixa de grave. Então eu tenho duas vias atuando no ataque do sistema. Depois eu fiz uma garganta consideravelmente pequena porque eu queria aumentar o ganho dessa caixa. E o ganho ao redor dos 600 Hz. E eu sintonizei o reforço dela para perto do 300. Então a profundidade está sintonizada perto de 300 Hz e a alta lá perto, o ganho perto dos 600. Fazendo com que essa caixa tenha um comportamento ideal de 100 a 800 Hz. Claro que para tocar lá nos 100 eu preciso de muita área de boca. E para ter área de boca eu vou precisar de mais acoplamentos de caixa. Então o projeto dessa caixa foi feita para quem quer trabalhar a partir de 8 caixas. Então eu sugiro, uma caixa só não vai entregar o resultado ao qual ela foi projetada. É interessante que você use 8 modelos exatamente iguais para aumentar a área de boca e fazer com que a resposta de baixa frequência seja realmente reforçada da forma como ela foi projetada. Agora, o que acontece? Quando eu publiquei essa caixa na internet, rolou aí uns papos nos grupos do WhatsApp em que jamais o duto deve ser na parte lateral. E os áudios que eu ouvi foi que o duto na parte do lateral faz perder o desempenho da caixa acústica, que o duto deve ser colocado na parte superior. Inclusive, os áudios que eu andei recebendo dizia que chega a perder 30% do resultado quando a gente coloca o duto lateral em relação ao duto superior. Então vamos fazer o seguinte, antes de eu falar qualquer coisa para você, eu prefiro que a coisa seja aprovada na prática. Eu vou usar a caixa capetinha, que é uma das caixas mais utilizadas aí nos paredões do Nordeste, e nós vamos lá para o lado de fora porque eu quero simular exatamente a situação real ao qual isso é convivido. Eu vou colocar a caixa acústica agora lá fora, vou colocar um multímetro na lateral para você ver que eu estou aplicando a mesma tensão e nós vamos alterar a posição da caixa, beleza? Então vamos com a gente agora lá fora. Então tá aí, nós estamos então aqui no lado de fora e eu fiz questão de fazer um ambiente aberto. A gente tem uns barulhinhos porque eu tenho uma BR bem aqui no fundo, mas tá aqui, ó, eu tô com o microfone e a câmera, vocês vão ficar ouvindo nessa câmera daqui, posicionado exatamente na frente da caixa e deixei um multímetro na lateral para você ver que a gente tá aplicando exatamente a mesma tensão, beleza? Então vou te botar agora nessa câmera daqui. Então tá aqui a tela do Smart, certo? Aqui em cima você vai ver nível de pressão sonora e aqui você vai ver a resposta de frequência. Vou ligar o meu ruído. Então tá aí a primeira resposta, vamos mudar a posição. Veja que uma resposta para outra não mudou em absolutamente nada e o ganho aqui é basicamente o mesmo, certo? Então, tá aqui as duas respostas foram plotadas, tá? É a resposta azul e a resposta vermelha e o nível de pressão sonora foi basicamente o mesmo. Bem, então você viu, cara, que independente da posição que o duto fica, não vai mudar a resposta do sistema, porque aonde o microfone está ou aonde você vai estar ouvindo, você acaba ouvindo o que sai do duto e o que sai do falante. Então, independente de estar para cima ou para o lado, você vai ouvir o mesmo jeito, mostrando que não vai mudar a eficiência do sistema. O que acontece é que nos áudios que circularam aí no WhatsApp dizia que o duto, quando está em cima, tem o lance da troca térmica. E aí, realmente, eu vou ter que concordar, porque existe uma coisa chamada de convecção térmica. Agora, o que acontece, cara? Nessa caixa, e eu propositalmente botei a foto aqui, alega-se que a gente tem que colocar o duto apenas na parte superior, porque como o ar quente ele é menos denso do que o ar frio, ele vai ficar na parte superior da caixa, então o fato do duto estar lá em cima, ele troca com o ambiente. Agora, preste atenção, se a gente estiver falando de convecção térmica, eu entendo que o ar frio está na parte de baixo e o ar quente está na parte superior. Imagina um galpão ali, sua loja está posicionada num galpão, com teto de zinco, 45 graus, bombando no calor. Se você não tem nada aberto, nem superior nem inferior, aquele teto vai começar a esquentar e esse gradiente térmico vai começar a descer e vai esquentar quem está lá embaixo no galpão, certo?
Uma das técnicas seria abrir a parte superior para que o ar quente saia. É mais ou menos a ideia da gente pegar uma caixa acústica e colocar o duto lá em cima. O falante vai estar esquentando o ambiente, o ar quente vai estar lá em cima e sai. Agora preste atenção, se esse galpão estiver completamente fechado na parte de baixo, não tem por onde o meu ar frio entrar. Eu preciso pelo menos abrir os portões do galpão para que o ar frio entre por baixo e o ar quente saia por cima. Aí eu tenho o que a gente chama de conversão térmica, certo? Então é óbvio que pensando dessa maneira, o ideal é que a caixa tivesse um duto na parte de baixo e um duto na parte de cima, porque aí o duto trafegaria o ar frio por baixo e o duto superior trafegaria o ar quente por cima. Então eu teria a troca térmica do meu sistema. Se isso não é possível, quando eu coloco um duto na parte lateral, a parte inferior do duto fica com ar frio e a parte superior fica com ar quente, que é basicamente o que a gente está vendo aqui nessa imagem, fazendo com que o ar frio circule por baixo e acabe saindo por cima. Agora, mais uma vez, eu gosto da gente experimentar isso na prática, não adianta eu só falar para ti. Eu vou fazer o teste então, eu vou pegar exatamente a mesma caixa que a gente estava com ela lá fora e eu vou fazer um ambiente controlado. Por quê? Porque se eu estiver lá fora e porventura tiver mudança de temperatura quando eu for medir uma e depois for medir a outra, o resultado vai ser invalidado. Da mesma forma que se o vento mudar, enquanto eu estiver testando uma e testando a outra, também o resultado vai ser inválido. Então, eu tenho que ter um ambiente com temperatura e vento controlado para que a única variável seja apenas o duto. Então, eu vou testar aqui dentro da sala com a temperatura de 25 graus da sala, ou seja, sem mudança de temperatura externa. Vou colocar um medidor a laser medindo a calota. E por que a calota? Porque eu entendo que a eficiência de troca térmica do sistema vai acontecer na bobina. Eu quero refrigerar a bobina no meu alto-falante. E a calota é o que está mais perto dessa temperatura com facilidade de medição. Então, eu poderia medir dentro da câmera, mas eu tenho que esperar um tempo muito longo de saturação para fazer essas duas comparações. Se eu estiver medindo na calota e existir algum tipo de mudança, indica para a gente então que realmente o duto em cima ou o duto de lado muda a temperatura da nossa bobina, beleza? Eu vou deixar também do lado o multímetro para você ver que a tensão aplicada foi exatamente a mesma nos dois testes e vou deixar um medidor de tempo e vamos botar cada um para 15 minutos para a gente ter tempo de saturar a câmera e poder ver o quanto muda a temperatura dentro do nosso alto-falante, beleza? Então acompanha aí os nossos testes. Bem, então, pelo que a gente acabou de ver aqui, a caixa que estava com duto na parte superior iniciou o teste com 25 graus e terminou o teste com 35 graus, enquanto a caixa que estava com duto lateral iniciou com 25 graus e terminou perto dos 33 graus, indicando que teve uma variação perto de 2 graus. Agora, cara, vamos ser realistas, não vai ser 2 graus que vai mudar algo para evitar a queima do teu alto-falante, certo? E mesmo que a gente tenha pudesse colocar uma tensão maior, que fosse ferver mais, eu não acredito que essa mudança iria ser muito grande, certo? Então, não creio que vai ser isso que vai efetuar a queima do teu alto-falante. Existem problemas muito maiores por trás do teu alto-falante que pode causar isso, a considerar apenas a posição do duto. Eu estou tentando te mostrar que, independente de você colocar o duto em cima ou o duto de lado, não vai ser isso que vai ocasionar a queima do teu sistema,
se preocupa com distorção, nível de bateria, que você vai ter vida longa para os teus alto-falantes, beleza? Outra coisa é que é o seguinte, cara, eu opto por colocar o duto na parte lateral, porque eu consigo aproximar cada vez mais os falantes no arranjo vertical, o que melhora o acoplamento e, por consequência, os ganhos, e que é exatamente o assunto que a gente vai falar na aula 3. Então, me acompanha depois na aula 3 que você vai entender por que eu prefiro isso daí. Cara, e sou adepto. Se você não concorda com o que eu estou falando, fica tranquilo. Eu sou adepto com que você faça aquilo que realmente te atenda e que vá dentro das suas necessidades. Quer colocar o duto na parte superior? Toca ficha, que vai tocar muito bem. Quer colocar na lateral? Eu prefiro, porque eu acredito que tenha melhor troca térmica, tá? Outra caixa aí também que a gente pode utilizar com o conceito de uma caixa corneta dutada é isso aqui que eu chamei de band pass rod de sexta ordem, que também usa duto lateralmente. E nesse caso eu estou mostrando de propósito uma caixa de grave, de subgrave, usando corneta para que você entenda que a caixa corneta ela pode ser usada tanto em altíssima frequência quanto em baixa frequência. Independente da frequência, você pode usar uma caixa corneta. Essa caixa aqui, então, ela tem uma sintonia de torno de 40 Hz para baixa frequência, então ela reforça a parte de baixa. E a corneta aqui, que está na frente do alto-falante, né, ela é encaixada nesse painel, a corneta está reforçando algo em torno de 100 Hz. Então essa caixa tem tendência de atuar muito bem de 40 até 100 Hz, que poderia ser um complemento dessa caixa de médio grave que você viu agora há pouco. Claro que aqui a construção é um pouco mais complexa, então existem outros modelos de caixas de grave também que pode atuar muito bem no seu sistema. Essa caixa, inclusive, ela foi montada no sistema para tocar em algumas festas de música eletrônica, tocar também em alguns clubbers, e por isso que ela precisa de pelo menos 4 caixas, porque o arranjo dela foi projetado dessa maneira. Ela precisa ter área de boca consideravelmente grande para ter boa resposta também na parte mais baixa, certo? Aqui nós vemos então um modelo de caixa acústica que é chamado de corneta de carregamento traseiro. Então, se você percebeu, eu tenho uma câmera bem pequenininha aqui que fica posicionado no meu alto-falante, e aonde seria o duto eu coloquei uma super corneta que está reforçando a parte de baixíssima frequência, tá? Essa caixa foi projetada para iniciar a resposta em torno de 36 Hz e ela tende a ir até algo em torno de 125 Hz com bastante energia. Então eu consigo uma câmera bem pequenininha para segurar muito bem o cone do meu alto-falante e depois eu amplifico a parte traseira dele, certo? Só para você entender, como elas são 8 falantes, ela tem algo em torno de 1,95 m, né? Ela está em cima de um pallet, para você entender, eu tenho 1,90 m de altura. A caixa tem 1,95 m com 8 alto-falantes, trazendo essa resposta que eu falei para você. Esse sistema ele foi para um carro de demonstração da Dr. Audio, né, que inclusive está aí apoiando o nosso evento com a camisa aqui nos cedeiros, com o nomezinho do Estúdio do Áudio aí. Então, agradecer os meninos lá da Dr. Audio. É o carro do Mike, de demonstração do Mike. E aqui a gente já fez questão de usar uns arranjos verticais, tá? Esse sistema foi para cima de uma C10 e que, inclusive, agora já está lá na Argentina. O pessoal na Argentina viu o projeto, gostou e levou para lá. Eu não vou detalhar ainda muito o que a gente usou nesse sistema e por que da ideia do arranjo vertical, porque é justamente a nossa aula número 3, entendeu, cara? Então, nós vamos encerrando por aqui a nossa aula. Eu sei que se eu fizer uma aula muito longa, você vai ficar super cansativo. Eu também estou super cansativo, porque dá um puta trabalhão para fazer tudo isso. Eu espero que você tenha gostado, cara, porque isso aqui está sendo feito para você, porque eu acredito verdadeiramente que a gente consegue mudar... Filho da puta. Oi? Quem é que tá fedendo aqui dentro? Vamos lá. Não, é pernilongo. Ah, vai ter vários picos na hora da... Vou lá. Aqui, ó, não peguei. Que bonito essa C10. É. Então não vou agora detalhar esse projeto aqui, porque é exatamente o nosso assunto da aula 3, em que a gente vai falar sobre arranjo, principalmente o arranjo vertical. Então eu espero você na próxima aula, que vai acontecer na quinta-feira agora, dia 5/10, certo? Mais ou menos ali por volta das 20, 21 horas. Então eu espero que você realmente tenha gostado. Pô, peraí. Não, foi... Vou fazer uns quadros e vou vender. É, né? Deixa eu continuar então, vamos lá. Vai dizer negócio. É lógico que é. Bem, eu não vou detalhar muito então sobre esse projeto, porque é exatamente o nosso assunto da nossa aula 3, né? Nossa última aula, né, cara? E vou encerrando por aqui. Cansa bastante, cara, fazer um trabalho como esse, mas é muito gratificante saber que eu estou contribuindo para o teu aprendizado e para o teu crescimento, beleza? Espero você, então, na próxima aula, que vai rolar ali no dia 5/10, ali por volta das 20, 21 horas, novamente, quinta-feira, aqui nesse mesmo link, mas eu espero a sua participação novamente, tá, cara? Então, aqui embaixo
tem uma seção de comentários, comenta pra mim o que você tá achando, faz as tuas perguntas se você tiver perguntas sobre a aula de hoje, comenta o que você quer ver sobre arranjo, quais são suas maiores dúvidas sobre arranjo, para eu poder criar a próxima aula, né, da semana que vem. E eu te convido também a assistir alguns dos depoimentos dos alunos do projeto Estudo do Áudio para que você possa ver o tão quanto esse projeto tem mudado a vida de algumas pessoas. Te espero então na próxima quinta-feira e fica aí com mais um depoimento. Um grande abraço e até depois. Eu sou o Nicola, vou contar para vocês um pouco da minha história no mundo do áudio. Eu iniciei meu conhecimento com áudio, meu primeiro contato foi em 2002. Tinha um som de pequeno porte, onde fazia algumas festas. De lá para cá eu fui me aprofundando, eu queria saber como que funcionavam as coisas. E em 2008 eu foquei mais no automotivo e foi daí que as dúvidas realmente começaram a aparecer. Eu ia desenvolver uma caixa, mas como que eu ia fazer? Aí comecei a procurar softwares, tem bastante softwares gratuitos, mas e como funciona? Tá certo? Não tá certo? Como que eu faço? Eu quero um som assim, será que tá certo? Aí é aquela coisa, né? Faz, testa, deu errado, faz de novo, até chegar em alguma coisa próximo do que você desejava. Em 2015, eu conheci o Renan Lopes pelas redes sociais. Ele dava cursos presenciais, eu sempre fui doido para fazer um curso presencial, mas eu nunca tive a oportunidade de poder estar viajando para poder fazer esses cursos. Até que ele fez o curso, o workshop dele, o gratuito, né? Foi em final de 2015, e daí pra frente minha vida mudou e mudou pra melhor. Muita coisa que eu não sabia, nesse workshop eu já consegui absorver muita coisa, já me ajudou muito, e logo após o workshop gratuito, ele fez o treinamento dele, o grupo fechado, eu participei disso, participo ainda dessa primeira turma, e o conhecimento que eu adquiri com esse treinamento não tem dinheiro que pague. Aprendi a ver as coisas. Não é só ter uma ferramenta, mas é saber como que essa ferramenta funciona e como que eu posso trabalhar com essa ferramenta. Eu aprendi muito a desenvolver caixas, alinhamento, arranjo de sistemas. Eu só tenho a agradecer ao Renan por todo o seu conhecimento, e não só o conhecimento no áudio, mas a minha vida profissional, comercial, melhorou muito também. O nome do Estudo do Áudio é muito forte, né? Eu sou aluno do Estudo do Áudio, né? Eu sou aluno do Renan, isso aí ajuda muito também, tem um bom peso isso aí. Minha vida tem duas partes, antes do Renan e depois do Renan. Eu só tenho a agradecer. Você que puder, faça o curso online dele, o gratuito. Se você não tem condição, ou não quero investir, mas faça o gratuito. Você aprende muito, muito mesmo. E você que trabalha no ramo, vale a pena o investimento, faça o curso. Não tem o que se arrepender.